Olá, boa tarde. Bem, a proposta dessa conversa de hoje é provar que o conjunto das matrizes ortogonais com determinante igual a 1 e também o conjunto das matrizes invertíveis com determinante positivo são conjuntos conexos. Na verdade, se a gente considerar o conjunto de todas as matrizes ortogonais, é possível verificar facilmente que ele é desconexo, né? Bem como o conjunto das matrizes invertíveis. Ambos são desconexos, né? Você não consegue ligar uma matriz ortogonal, por exemplo, com determinante 1, com uma matriz ortogonal com determinante -1 por um caminho contínuo. Certamente ele vai passar pelo determinante igual a zero e, portanto, você não consegue ligar, ele é desconexo. Mas esse conjunto tem duas componentes conexas, que são as ortogonais com determinante 1 e as ortogonais com determinante -1, bem como o conjunto das matrizes invertíveis, tem duas componentes conexas, o conjunto das matrizes com determinante positivo e o conjunto das matrizes com determinante negativo. E são esses que a gente vai tratar aqui. Tá? Bem, essa aqui é uma notação SONR, uma notação para o conjunto das matrizes ortogonais com determinante positivo, e GL mais NR, o conjunto das matrizes invertíveis com determinante positivo. Tá? São notações clássicas aí no contexto de álgebra, né? Porque esses conjuntos são grupos. Bem, vamos começar pelo conjunto das matrizes ortogonais. Essa sigla SO vem das iniciais, né? Special Orthogonal Group, porque esse conjunto é um grupo. Então, as matrizes ortogonais com determinante igual a 1. Veja que a definição de matriz ortogonal é uma matriz multiplicada por ela mesma da identidade, ou seja, é uma matriz cuja inversa é a sua transposta, tá? Uma matriz que multiplicada pela transposta dá a identidade, ou seja, uma matriz cuja inversa é a transposta. E é possível provar que se uma matriz cumpre essa propriedade aqui, o seu determinante ou é 1 ou é -1. E aqui a gente vai considerar todas as que têm determinante 1 e provar que esse conjunto é conexo por caminhos. Pois bem, para isso a gente vai considerar primeiramente o caso em que a dimensão aqui, o número n, número de linhas ou colunas da matriz, é par. Digamos 2m. E vamos pegar uma matriz A qualquer desse conjunto. Na verdade, basta provar que qualquer matriz desse conjunto pode ser conectada dentro desse conjunto por um caminho contínuo conectada com a identidade, né? Porque daí, se você pega duas matrizes A e B, você conecta A com B, fazendo a justaposição dos dois caminhos. A com a identidade com B, e, portanto, você tem um caminho contínuo que vai de A para B. Tá? Então, basta a gente ver que A pode ser conectada com a identidade. Aqui nós vamos utilizar a seguinte notação. Eu vou abreviar por CJ, cosseno de θJ. θJ aqui vai representar um número real, né? E SJ, o seno de θJ. Tá? Bem, pela decomposição de matriz ortogonal que nós conhecemos, toda matriz ortogonal pode ser fatorada por meio de uma matriz em blocos diagonais 2 por 2. Isso aqui, essencialmente, é como se fosse a diagonalização do teorema espectral, só que aqui a diferença é que esses blocos diagonais aqui, R1 até Rm, não são necessariamente números, autovalores da matriz A. Eles são blocos que podem ser até números, mas aqui eles são blocos de dimensão 2. Eu digo que podem ser números porque, eventualmente, o seno aqui poderia ser 0, né? O θ poderia ser 0 ou π, e, portanto, os menos SJ e SJ seriam iguais a 0, e daí você teria números reais na diagonal, daí você teria um bloco 1 por 1 e outro bloco 1 por 1. Mas, de forma genérica, nós temos essa decomposição aqui para uma matriz A. Eu posso decompor a matriz ortogonal
como sendo o produto de uma matriz P, ortogonal também, por essa matriz em blocos aqui, diagonal em blocos, pela transposta de P. E esses blocos aqui são blocos da forma RJ, cosseno de θj, menos seno de θj, seno de θj e cosseno de θj. Note que essa matriz aqui é uma matriz de rotação, tá? É uma matriz que a gente estuda em geometria analítica, uma matriz de rotação de um ângulo θj. Pois bem, com essa decomposição aqui vai ficar razoavelmente simples provar que essa matriz A pode ser conectada com a identidade. Então, vamos ver. Basta definir, então, a função que vai de 0, 1 nesse conjunto aqui, no conjunto das ortogonais com determinante 1, definida dessa maneira. Essa P está fixada, né? É uma matriz ortogonal que ajuda na decomposição da matriz A. Essa P multiplicada por R1, etc., Rm de T, essa diagonal em blocos aqui, pela P transposta. E quem é R1 de T, etc., até Rm de T, são justamente as rotações considerando o cosseno de T vezes θj e seno de T vezes θj. Ou seja, é uma matriz parecida com essa, só que ao invés de ter os valores fixos, né, cosseno θj, aqui eu tenho T θj, com T variando de 0 a 1. Então, note que essa função aqui, ela tem 3 propriedades. Ela está bem, na verdade, 4 propriedades. Está bem definida, ela é contínua, ela em 0 vale a identidade e ela em 1 vale A. Bem, por que ela está bem definida? Para estar bem definida, essa expressão aqui tem que ser uma matriz desse conjunto aqui, do contradomínio. Ou seja, ela tem que ser ortogonal e o determinante tem que ser igual a 1. Pois bem, se você multiplica essa matriz aqui pela sua transposta, né? Como o P aqui é uma matriz ortogonal, o P e o P transposto dá a identidade, aí vai sobrar no meio R1 transposto, etc., Rm transposto vezes R1, etc., Rm, que facilmente a gente vê que essas matrizes aqui, ó, matrizes desse tipo, aqui, ó, matrizes desse tipo, quando você multiplica pela transposta da identidade, então é muito fácil verificar que quando você multiplica isso aqui pela transposta, você vai ter a identidade, tá? E o determinante disso aqui é o mesmo que o determinante de P, vezes o determinante dessa matriz, vezes o determinante de P transposto. Determinante de P vezes determinante de P transposto eu posso juntar, isso dá igual a 1, porque P transposto P é a identidade. E o determinante dessa matriz é o produto dos determinantes de cada bloco diagonal. Mas o determinante de cada bloco diagonal desse é 1. Tá? Então, essa função, de fato, está bem definida. Eu deixo os detalhes aí dessa prova de boa definição como tarefa, tá? Mas, basicamente, a ideia está no que eu acabei de falar. Essa função também é claramente contínua, porque cosseno e seno são funções contínuas, e que eu tenho uma multiplicação por uma matriz constante P e depois por uma matriz constante P transposto. No 0, ela vale a identidade, né? Porque cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então cada bloco desse fica a identidade, então isso aqui fica a identidade, portanto fica P vezes P transposto, que dá a identidade. E no 1, ela vale A, porque daí quando T é igual a 1, nós temos exatamente essas matrizes aqui e recaímos na A. Tá? Então, com isso, a gente estabelece a conexão de uma matriz qualquer com a identidade quando a dimensão é par. Agora vamos analisar o caso em que a dimensão é ímpar. Tá? Dimensão ímpar, podemos escrever da forma 2m mais 1, né, o n. Vamos pegar de novo uma matriz A pertencente a esse conjunto e provar também que ela, da mesma forma, se conecta com a identidade. Vai ser muito parecido, a única diferença é que agora, como a dimensão é ímpar, nós temos também pela decomposição de matrizes ortogonais, que aliás está num outro vídeo que nós temos, eu posso decompor a matriz ortogonal A como P vezes essa matriz aqui vezes P transposto. Então, essa matriz aqui,
ela é essencialmente como a outra, né? Tem aqui uma matriz bloco diagonal. Esses blocos diagonais aqui, RJ de 1 a M, são 2 por 2 daquele tipo. E aqui um bloco igual a 1, um bloco 1 por 1, um número real 1. Então, aliás, aqui, ó, esses símbolos indicados por 0 aqui, esse 0 aqui, na verdade, ele tem duas colunas e uma linha, né? Aqui a mesma coisa, né? Cada 0 desse aqui, ele tem 2 colunas e uma linha. E esse 0 aqui tem 2 linhas e uma coluna, tá? Então, aqui nós temos uma coluna de zeros, aqui uma linha de zeros, tá? Para ficar compatível a dimensão aqui. Pois bem, e agora, de forma inteiramente análoga ao anterior, basta definir essa função aqui, dessa maneira. Note que cada matriz dessa daqui também é ortogonal e tem determinante 1, portanto, essa função f está bem definida, tá? Quando você multiplica essa matriz pela transposta, vai dar a identidade. Esse 1 aqui não altera praticamente em nada o argumento que a gente usou no caso anterior. E essa função é contínua, bem definida, no 0 ela vale a identidade e no 1 ela vale a nossa matriz A. Tá? Então, com isso, a gente estabelece a conexão por um caminho de qualquer matriz desse conjunto das ortogonais com determinante 1 com a identidade. E com isso, nós provamos que esse conjunto é conexo por caminhos. Tá? Então, essencialmente, a parte mais difícil aqui está, inclusive, num outro vídeo, num outro slide que eu já deixei disponível, que é a prova de que toda matriz ortogonal se decompõe de uma forma como essa daqui, ou como essa daqui. Tá? Então, aí é que está a parte mais difícil, e isso está num outro vídeo. Bem, agora nós vamos discutir o conjunto das matrizes invertíveis, tá? Essa notação GLNR, né? GL de General Linear e Group, porque esse conjunto é um grupo, é o conjunto das matrizes invertíveis. E GL mais NR é o conjunto das matrizes invertíveis com determinante positivo, tá? Então, as matrizes com determinante positivo, nós vamos provar agora que é conexo por caminhos. E a demonstração, essencialmente, vai passar pelas matrizes ortogonais. A ideia vai ser a gente decompor uma matriz A qualquer desse conjunto aqui, como um produto de duas matrizes, uma delas definida positiva e a outra ortogonal. E a partir daí nós vamos também estabelecer um caminho contínuo que liga a matriz A com a identidade. E pelo mesmo argumento de antes, isso vai ser suficiente para estabelecer que o conjunto é conexo por caminhos. Então, a ideia primeiro vai ser escrever a matriz A como um produto de duas matrizes, eu vou chamar de Q e P, onde essa P aqui é definida positiva, ou seja, uma matriz simétrica, tal que o produto interno de qualquer X pelo PX é sempre positivo para qualquer X não nulo. Então, isso é o que significa P ser definida positiva, né, como nós já vimos. E a matriz Q ortogonal. Então, essa que vai ser a primeira parte da demonstração. É provar que A é um produto de uma matriz ortogonal por uma matriz definida positiva. Então, vamos lá. A gente vai construir essas duas matrizes aqui, Q e P, a partir de A. Então, primeiramente, a gente começa verificando o seguinte, que a matriz A transposta vezes A, ou seja, ATA, né, o produto da transposta de A pela A, é uma matriz simétrica, porque quando você transpõe esse produto aqui, dá o próprio, e ela é definida positiva. Por que ela é definida positiva? Porque o determinante dessa matriz aqui é o mesmo, já que é matriz quadrada, né, determinante da transposta igual ao determinante de A, então o determinante dessa matriz é o mesmo que o determinante de A elevado ao quadrado, que é um número positivo. Então, essa matriz A aqui
uma matriz desse conjunto, tem determinante positivo, então o determinante dessa aqui é positivo. Então, essa matriz aqui, ela é simétrica e definida positiva. Ah, só um detalhe, na verdade, eu só verifiquei que o determinante é positivo. Isso não é suficiente para garantir que ela é definida positiva. Para ver que ela é definida positiva, não basta o determinante ser positivo, mas sim que o produto interno de qualquer x por essa matriz aqui vezes x é um número positivo. Mas quando você faz x transposto ax é o mesmo que norma de ax ao quadrado, que é um número positivo se o x não for nulo, tá? Então, dessa maneira, a gente verifica que essa matriz aqui é de fato definida positiva, tá? Pois bem, já que ela é definida simétrica e definida positiva, a gente pode usar o teorema espectral aplicado para esta matriz aqui, ATA, e decompor pela decomposição espectral, né, de autovetores e autovalores, dessa maneira, V, D, V transposto, onde V é a matriz que tem como colunas os autovetores ortonormais, e D é a matriz diagonal que tem na diagonal os autovalores. São todos positivos, porque ela é definida positiva. Essa matriz V aqui tem os autovetores ortonormais como suas colunas, isso significa que essa matriz V é uma matriz ortogonal, ou seja, o produto da transposta dela por ela é a identidade. Então, nós temos essa aqui, a decomposição espectral de álgebra linear, né? Um primeiro curso de álgebra linear, você vê isso aqui, que toda matriz simétrica se decompõe dessa forma, né? Com a matriz dos autovetores e a matriz dos autovalores. E aqui a gente ainda tem eles positivos, porque ela é definida positiva. Pois bem, vamos considerar então a matriz M, que é a matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são as raízes quadradas desses autovalores aqui, desses autovalores de ATA. Tá? Lambda J não é autovalor de A, lambda J é autovalor dessa matriz aqui, ATA. E vamos pegar M, a matriz diagonal, que tem na diagonal as raízes quadradas desses lambda J's. Tá? São todos positivos, então isso aqui está bem definido. Mais do que estar bem definido, isso aqui é não nulo, portanto eu posso tomar o inverso. E tomando a matriz diagonal, que tem os inversos desses elementos, eu vou chamar essa matriz de N. Tá? Então, M é a matriz diagonal das raízes de lambda, e N é a matriz diagonal formada pelos inversos dessas raízes. Pois bem, vamos começar pela matriz P, que nós estamos procurando. A matriz P, definida como V, M, V transposto, é uma matriz simétrica, trivialmente, porque M é diagonal, então é simétrica. E quando você faz a transposta disso aqui, vai dar V transposto transposto, M transposto, V transposto. Ou seja, vai dar isso aqui mesmo, né? E essa matriz é definida positiva, porque os autovalores dessa matriz, eles estão justamente aqui na matriz M, que são esses números aqui, que são positivos. Então, essa matriz P é claramente definida positiva. Agora, vamos definir a matriz Q. Nós vamos definir a matriz Q da seguinte maneira. É uma matriz que multiplicada por P vai dar A. Pois bem, essa matriz aqui, ó, quando multiplicada por P, vai resultar justamente A. Né? Por quê? Se você pega... se você pega essa matriz aqui e multiplica pela P, né? Acho que essa conta até está aqui embaixo, ó. Se você pega essa matriz aqui, ó, tá aqui, e multiplica pela P, a P está aqui, vai ter esse produto, V transposto V é a identidade, sobra N vezes M aqui no meio, mas N vezes M, olha aqui, ó, N vezes M vai dar identidade também, então aqui também dá identidade, daí sobra V, V transposto, que dá identidade, então isso aqui sobra A. E na linha anterior aqui, na linha anterior, nós temos a justificativa de que essa matriz Q é ortogonal. De fato, quando você multiplica a transposta dela por ela, está aqui a transposta de Q, né? A transposta de Q, ó, V, N transposto, que é o próprio N, V transposto, A transposto, está aqui. Vezes a própria Q, definida como foi ali. Isso aqui, ó, A transposta A é
A transposta A é o mesmo que isso aqui, ó, V de V transposto. Então, aqui eu posso trocar por V de V transposto. O V com esse V transposto da identidade. Aqui também aparece um V transposto com esse V da identidade. Então, de tudo isso aqui sobra a identidade. Daí sobrou N por N. E N por N é o quê? N por N é igual a 1 sobre lambda, a matriz diagonal tem 1 sobre lambda na diagonal. Então, de tudo isso daqui, vamos recapitular. A transposta A é V de V transposto. Então, aqui tem o V de V transposto. Os Vs se cancelam aqui. Sobra um D aqui no meio, né? Quando você põe aqui V de V transposto, vai sobrar um D aqui no meio. Depois vai ter o N, D e N. N, D e N vai se cancelar o lambda com a raiz de lambda com a raiz de lambda e vai ficar a identidade. Daí vai sobrar V, V transposto, que é a identidade. Então, essa continha eu também recomendo que vocês façam aí com um pouco mais de detalhe, tá? Mas, fazendo essas contas passo a passo aqui, você chega na identidade e, portanto, essa matriz é ortogonal. Tá? Então, essencialmente, é substituir esse ATA aqui do meio por essa expressão e ir fazendo as contas do meio para a ponta, até que você chega na identidade. Tá? E como vimos aqui, essa matriz multiplicada por P realmente dá A, então nós escrevemos A como produto de uma matriz Q, que é ortogonal, por uma P definida positiva. Outro fato trivial aqui é que o determinante dessa matriz Q é positivo, portanto, igual a 1, já que ela é ortogonal, né? Esse determinante aqui é positivo. Por quê? Porque, como QP igual a A, determinante de Q vezes determinante de P igual a determinante de A. Logo, o determinante de Q é o quociente entre o determinante de A e o determinante de P. E aqui é positivo, porque P é definida positiva, e o de A também, então essa conta é positiva. Consequentemente, essa matriz Q está naquele conjunto que nós discutimos no lema anterior, né? No conjunto das matrizes ortogonais com determinante positivo, com determinante igual a 1. E, portanto, essa matriz Q nós conseguimos ligar com a identidade. Ó. Conseguimos uma função contínua que liga a identidade em Q dentro daquele conjunto das matrizes ortogonais com determinante 1. Note que esse conjunto das ortogonais com determinante 1 está contido no conjunto das matrizes invertíveis com determinante positivo, tá? Então, esse caminho aqui, que liga I com Q, na verdade, ele está dentro das matrizes com determinante positivo, tá? E agora nós vamos considerar um caminho que liga P com A. Qual vai ser o caminho? Esse caminho G, que pega cada T em 0,1 e associa G de T igual a F de T vezes P. E a gente vai ver que esse caminho está bem definido. Ó. Veja, essa G, eu quero ver que ela está bem definida, G de 0 igual a P, G de 1 igual a A. Que G de 0 igual a P é porque F de 0 igual a identidade, então aqui fica P. G de 1 igual a A. Como F de 1 igual a Q, aqui fica QP e QP igual a A. Então, isso aqui é trivial. Mas por que G está bem definida? Por que essa função G, definida desse jeito aqui, ó, realmente essa conta resulta uma matriz de GL+, ou seja, uma matriz com determinante positivo. Ora, porque o determinante disso aqui é o determinante de F de T vezes o determinante de P. O determinante de P é positivo e o determinante de F de T é igual a 1, porque F é uma função que é um caminho contínuo lá no conjunto das matrizes ortogonais com determinante positivo. E esses determinantes são iguais a 1 para matrizes ortogonais com determinante positivo. Então, aqui tem determinante 1, portanto, essa matriz aqui tem determinante igual ao determinante de P, que é positivo. Então, essa função G, realmente, definida desse jeito, fornece uma matriz invertível com determinante positivo, leva o 0 em P e leva 1 em A. Então, é um caminho que liga P até A. E agora a gente vai ligar P com a identidade. E com isso, A estará ligado com a identidade. Como que a gente liga P com a identidade? De forma trivial. Dentro das matrizes
invertíveis. Na verdade, dentro das matrizes definidas positivas, tá? Esse caminho aqui, ó, liga a identidade com P, né? No 0 vale a identidade, no T igual a 1 vale P, e é um caminho, na verdade, convexo, né? Que liga a identidade com a P dentro das matrizes definidas positivas, que em particular são invertíveis. Então, aqui a gente conclui a nossa demonstração. Por quê? Porque a função h é uma função contínua dentro do conjunto das matrizes invertíveis com determinante positivo que liga a identidade com P. A função g, também dentro das invertíveis com determinante positivo, liga P com A. Portanto, fazendo a justaposição de h com g, a gente consegue ligar a identidade com A. E, portanto, a gente liga quaisquer duas matrizes com determinante positivo, passando pela identidade, por exemplo, e justapondo dois caminhos. Tá? Então, isso encerra esse resultado.